As 5 grandes extinções em massa da Terra, uma viagem no tempo. Você já parou por um segundo para imaginar que a Terra, esse planeta que a gente chama de lar, já viveu momentos de pura devastação? Época em que a vida quase foi varrida do mapa? É de arrepiar, né? Pensar num mundo sem a natureza exuberante que a gente vê por aí, sem a Mata Atlântica, sem o Pantanal. Difícil de acreditar que nosso planeta já passou por momentos em que a vida ficou por um fio, quase desaparecendo por completo. Mas é a pura verdade. E hoje vamos embarcar numa expedição pela história, explorando as 5 maiores extinções em massa que a Terra já testemunhou. Catástrofes que fizeram a gente repensar o significado de existir, que dizimaram a maioria das espécies e mudaram o rumo da evolução. Prepare-se para abrir a mente e entender a fúria da natureza, a fragilidade da vida e a incrível capacidade de recuperação do nosso planeta. Vamos mergulhar fundo no tempo geológico, investigando cada uma dessas extinções. Vamos descobrir suas causas, os impactos devastadores que tiveram sobre a vida e, o mais importante de tudo, as lições que podemos tirar desses eventos para proteger o futuro da vida na Terra. Se você pensa que o apocalipse é coisa de filme, prepare-se para descobrir que, para o nosso planeta, ele já aconteceu. E não apenas uma vez, mas 5. Nossa jornada começa há mais de 440 milhões de anos, no Ordoviciano. Imagine um mundo diferente, com continentes concentrados no sul do planeta. A vida estava restrita aos oceanos. Trilobitas dominavam os mares. Corais primitivos construíam recifes. E cefalópodes navegavam por todos os cantos. Mas essa calmaria estava prestes a acabar. Uma mudança climática radical tomou conta do planeta. As temperaturas despencaram, iniciando uma era glacial. Geleiras se formaram, fazendo o nível do mar baixar. O impacto na vida marinha foi um caos total. Habitats costeiros viraram deserto. Muitas espécies desapareceram. Essa foi a extinção ordoviciana siluriana. Cerca de 85% das espécies marinhas foram extintas. Trilobitas, braquiópodes, crinoides e muitos outros foram varridos do mapa. Os recifes de coral viraram ruínas. Essa extinção serve como um alerta sobre o poder da mudança climática. A Terra se transformou em um cenário de filme de terror. Mas a vida é teimosa e encontra um jeito de se reerguer. A extinção abriu espaço para a vida se diversificar. Novas formas de vida evoluíram, mais adaptadas às novas condições. A vida encontrou um novo curso, preparando o cenário para o próximo capítulo. As lições da extinção ordoviciana siluriana ecoam até hoje. A interconexão entre os sistemas terrestres e a importância do clima são lições que carregamos desde aquela época. Extinções, embora devastadoras, são oportunidades para renovação e mudança. A história da vida na Terra é uma história de resiliência e adaptação. As extinções em massa são capítulos inevitáveis nesta saga épica. Ao entendermos esses eventos, podemos evitar que erros do passado se repitam no futuro. Vamos avançar para o período Devoniano, cerca de 374 milhões de anos atrás. A vida já tinha se recuperado da extinção ordoviciana siluriana. Os oceanos fervilhavam com uma nova diversidade de formas de vida. Peixes primitivos patrulhavam os mares. Amonites prosperavam, e os recifes de coral abrigavam uma profusão de criaturas exóticas. Mas essa calmaria não duraria para sempre. Uma nova crise se aproximava, com múltiplas faces e consequências profundas. A extinção devoniana foi um evento complexo, impulsionado por fatores interligados. Erupções vulcânicas desencadearam mudanças climáticas abruptas. Os oceanos se acidificaram e os níveis de oxigênio despencaram. A vida marinha sofreu um golpe devastador. Cerca de 75% das espécies marinhas foram extintas.
Os recifes de coral levaram milhões de anos para se recuperar. A história da vida é também uma história de resiliência. A extinção devoniana abriu espaço para a evolução de novas formas de vida. A necessidade de proteger a biodiversidade e buscar soluções sustentáveis é mais urgente do que nunca. Chegamos agora ao evento mais catastrófico da história da vida na Terra, a extinção Permiana-Triássica, que também atende pelo nome de Grande Morte. Aconteceu há cerca de 252 milhões de anos. Imagine um mundo à beira do colapso, onde a morte paira no ar. A teoria mais aceita é a de erupções vulcânicas em massa na Sibéria. Essas erupções liberaram dióxido de carbono, causando um efeito estufa descontrolado. A Terra se transformou em um forno, levando a um colapso generalizado dos ecossistemas. Estima-se que 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram extintas. O evento Permiano-Triássico abriu caminho para o surgimento dos dinossauros. É uma lição sobre os perigos das mudanças climáticas abruptas e a importância de proteger a biosfera. Agora, vamos dar um pulo no período Triássico, cerca de 201 milhões de anos atrás. A vida, mostrando sua incrível capacidade de superação, ressurgiu das cinzas da Grande Morte. Novas espécies evoluíram, ocupando os espaços que ficaram vazios. A vida na Terra estava se reinventando, como um artista que pinta um novo quadro. O Triássico foi a era dos grandes répteis terrestres, como os arcossauros, ancestrais dos dinossauros e crocodilos. Os oceanos eram habitados por ictiossauros, répteis marinhos que pareciam golfinhos, e plesiosauros, com seus longos pescoços e corpos enormes. A vida, persistente, seguia novos caminhos evolutivos. Mas, como a gente sabe, o destino adora pregar peças. A extinção Triássica-Jurássica, embora menos famosa que a Grande Morte, foi um evento dramático que redefiniu a vida na Terra, abrindo caminho para o reinado dos dinossauros. Acredita-se que a causa da extinção Triássica-Jurássica esteja relacionada a uma série de erupções vulcânicas na região que hoje conhecemos como América do Norte. Essas erupções, que formaram a província magmática do Atlântico Central, liberaram quantidades colossais de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera, o que causou um aquecimento global acelerado. O aumento da temperatura global teve consequências devastadoras para a vida na Terra. Os oceanos se tornaram mais ácidos. Os níveis de oxigênio nas águas profundas diminuíram e os padrões climáticos mudaram drasticamente. A extinção em massa, que se seguiu, eliminou cerca de 80% das espécies marinhas e terrestres. Entre as vítimas da extinção Triássica-Jurássica estavam os conodontes, um grupo de animais marinhos primitivos que haviam sobrevivido a duas extinções em massa anteriores. Os répteis terrestres, como os terapsídeos, que incluíam os ancestrais dos mamíferos, também foram duramente atingidos. A extinção Triássica-Jurássica, apesar de ter sido um evento devastador, abriu caminho para a ascensão dos dinossauros. Com a eliminação de seus competidores, os dinossauros se espalharam rapidamente, ocupando os espaços vazios e se tornando os animais terrestres dominantes nos próximos 135 milhões de anos. A extinção Triássica-Jurássica nos ensina que, mesmo diante da adversidade, a vida encontra um caminho. A extinção de algumas espécies pode abrir oportunidades para a evolução de outras, moldando o curso da história da vida na Terra. Os dinossauros, que herdariam o planeta após a extinção Triássica-Jurássica, são um testemunho da capacidade da vida de se adaptar e se reinventar diante das maiores adversidades. Nossa máquina do tempo nos leva agora para o período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros dominavam a Terra. Um asteroide mudaria para sempre a história da vida na Terra. O impacto selaria o destino dos dinossauros. A explosão desencadeou eventos catastróficos. Incêndios florestais se espalharam pelo mundo. A poeira bloqueou a luz solar,
mergulhando o planeta em um inverno global. A extinção Cretácea-Paleogênica marcou o fim dos dinossauros. Mas a extinção dos dinossauros abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. Entre esses mamíferos estavam os ancestrais dos primatas. A vida encontrou um novo caminho, levando à evolução da espécie humana. E assim, termina nossa viagem pelas 5 grandes extinções em massa da Terra. Cada evento, um capítulo na história da vida, um lembrete da força da natureza e da fragilidade da biosfera. As paisagens desoladas, os oceanos tóxicos, a atmosfera irrespirável, são da capacidade da Terra de se transformar, de destruir e de se reinventar. Ao olharmos para o passado, aprendemos que a extinção é uma parte da história da vida. Espécies surgem, prosperam e eventualmente desaparecem, abrindo espaço para novas formas de vida. As grandes extinções em massa, embora devastadoras, serviram como da evolução, impulsionando a diversificação da vida e moldando o mundo em que vivemos hoje. Mas a história da Terra também nos ensina que a vida é resiliente. Mesmo diante das maiores adversidades, a vida encontra um caminho. Cabe a nós, a espécie dominante do planeta neste momento, aprender com os erros do passado, proteger a biodiversidade e garantir que a história da vida continue a ser escrita por muitos e muitos anos.